Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, nosso papo semanal sobre economia. Hoje a gente conversa com o professor da FUCAP, Bruno Funchal. Nós vamos fazer um balanço de 2016 e tentar encontrar algumas saídas para a economia brasileira em 2017. Professor Bruno, obrigado por sua presença mais uma vez aqui em Mercados e Negócios. Obrigado pelo convite. Professor, o que aconteceu em 2016? Havia uma perspectiva de que a gente teria, com a mudança na política, uma mudança em V, né? Caiu, bateu no fundo e sobe a economia. Mas a gente está em U, quer dizer, desceu, está patinando no fundo e não consegue achar a porta de subida, o início da retomada da economia. Por que a gente está sofrendo tanto para retomar o rumo correto da economia brasileira? Bom, vamos só fazer uma retrospectiva do que a gente já esperava de 2016, né? Ninguém achava que 2016 ia ser um ano bom. A gente vinha de um ano de 2014 muito ruim, uma queda maior do que 3%, e a projeção de 2016... 2015 e 2016 eram anos ruins. Então a gente teve 2014 cresceu 0, 2015 caiu 3,5%, 2016 chegou a ter uma expectativa de cair 3,8%. E tudo isso naquela época daquele imbróglio político, do impeachment, etc. e tal. Essa instabilidade afugenta mesmo o investimento, porque além de você já ter os riscos do negócio, você ainda tem outros riscos que os empresários não estão dispostos a correr. Além de você ter inflação alta, então você tinha um conjunto, câmbio, né, bem instável, então você tinha um conjunto de elementos que traziam risco e você tinha pouco investimento. E o resultado era, principalmente a parte de comércio e indústria, muito aquém do que a gente gostaria. Então a gente vem com, sei lá, 9 trimestres seguidos de queda na produção industrial, uma coisa assim que a gente nunca tinha visto. E se a gente junta esses 2 anos, 2015 e 2016, é o pior da história brasileira. Nem na Grande Depressão a gente teve um ano tão ruim. No que a gente teve o início de mudança, né, quando você teve o afastamento, do afastamento ao impeachment, você ainda tem um período de instabilidade, mas você começa a recuperar um pouco de confiança. E os indicadores de confiança melhoraram, isso é fato. Só que da confiança passar para execução e realizar investimento tem uma distância. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que mudou de fato a confiança, logo depois que mudou o regime. Os preços dos títulos, o mercado financeiro reage muito rápido. Então, preço de títulos públicos, por exemplo, títulos do Tesouro, o preço aumentou muito. Então, a taxa de juros que o governo estava pagando, né, que a taxa de mercado, começou a cair. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter mais confiança no governo. E a Bolsa também refletiu muito. A Bolsa subiu mais de 50% esse ano. Ou seja, os títulos, a confiança estava voltando, achando que a economia, que as empresas iam recuperar. Índices de confiança de empresário melhorando, todos melhorando. Esses índices, de fato, aconteceu o que você falou. Bateu e subiu, uma forma de ver. Mas daí, para se traduzir na prática, né, na realidade, você tem uma diferença. E para você ter essa tradução, a gente tem que, assim, o que a gente espera tem que acontecer em termos de gestão. Então, o que a gente esperaria? Que a gestão do governo fosse uma gestão boa, né, ou seja, pelo menos melhor do que era antes, isso não era muito difícil, e que viessem as reformas. De fato, as reformas estão vindo. A parte econômica está boa. O problema é que você tem todo o imbróglio político que acaba, de uma certa forma, contaminando. E aí você começa a trazer de volta as dúvidas. Ou seja, será que a gente vai, de fato, conseguir implementar essa agenda de reforma que é tão relevante? Enquanto a gente não tiver uma sinalização clara de implementar reforma do tipo a PEC do teto, votar definitivamente, previdência, trabalhista, a economia vai ficar patinando. É fundamental para que, de fato, a gente comece a sair desse buraco, passar as reformas. Enquanto não passar, a gente vai estar patinando. E é isso que está acontecendo hoje. A economia está patinando. Quer dizer, a gente tinha muita expectativa que não se confirmou. A gente tinha expectativa que está demorando a se confirmar. Pode ser que se confirme. E aí, a gente, apesar de demorar um pouquinho mais, mas a tendência é retomar. O problema é que a gente tem um monte de notícia política que deixa a gente um pouco na dúvida. Então, você teve o problema do Gedel com o Calero. Aí você teve, agora tem a delação do Odebrecht, e aí o problema de anistia do Caixa 2. Então, você tem embrólios políticos, e apesar de você ter uma equipe econômica muito forte e aparentemente blindada,
você acaba, de uma certa forma, você leva um pouco de dúvida do tipo, será que o governo vai perder força no Congresso e vai conseguir fazer todas as votações? Porque a reforma da Previdência, por exemplo, ela é tão ou mais importante que a da PEC 55, a PEC do teto. Poxa, será que isso aqui é um tema muito difícil de ser discutido? Será que o governo vai ter essa força para discutir essa reforma que é tão importante? E aí também a reboque você tem todo o problema dos estados. Então, os estados vêm, muitos estados quebrados, e a gente não pode ignorar que o Brasil é um conjunto de estados. Isso também está afetando nessa retomada. Quer dizer, economia e confiança têm que andar juntos. Não existe economia forte sem confiança forte. Na verdade, a confiança seria o primeiro passo para os empresários começarem a investir, voltar a contratar e aí a economia voltar a andar. PEC 55, o senhor acha que ela está bem fundamentada, é o que deve ser feito ou tem problemas? Porque tem muita discussão sobre isso entre próprios economistas, entre a sociedade, é bom para o país, não é bom para o país. Qual é a sua opinião? Eu acho que no geral ela é muito boa. Ela traz alguns riscos que são risco que faz parte, tá? Mas ela é muito boa. Em que sentido? Você define, quando você define um teto, né, para você gastar, você está falando, a gente tem um orçamento limitado. A gente não pode simplesmente ficar cedendo a pressões de alguns grupos. A gente define um orçamento, muitas vezes o problema que a gente tem hoje é assumir um orçamento baseado num crescimento econômico que não existe, define um gasto alto, gasta demais, e aí o que acontece quando você gasta mais do que você arrecada? Você tem que pegar dinheiro emprestado. Então, hoje, o maior problema do país é a trajetória do endividamento. A trajetória desse endividamento, ele é uma curva muito ascendente, e não é à toa que o Brasil perdeu o grau de investimento no ano passado. E isso, em última instância, o que acontece? É juros maiores, tanto para o governo pagar, quanto para as empresas pagarem. Então, a empresa tendo que captar recurso a um juro maior, muitos negócios não vão ser feitos, porque não vale a pena você captar um dinheiro tão caro para investir num negócio. Então, esse é uma alternativa. A outra alternativa seria aumentar imposto. É bom aumentar imposto? É uma coisa que pode ser discutida. Só que a gente vai precisar fazer uma CPMF a cada 1 ano e meio para manter esse aumento de gasto histórico que a gente tem visto. Então, a gente historicamente vem resolvendo o problema aumentando imposto. Acho que esgotou essa alternativa. E para a gente reverter esse quadro, só botando um limitador. Agora, essa questão de ficar discutindo gasto com saúde, gasto com educação, eu acredito que quando você bota um limitador, a gente vai começar a entrar numa discussão muito relevante que é a qualidade do gasto. Eu não acredito que vai ser tão prejudicada assim saúde e educação. É claro que você tem o lado bom, que é você limitar outros gastos talvez bem menos relevantes, que o governo acaba fazendo, que não deveria, por exemplo, subsídios, o gasto com crédito para algumas empresas grandes, que a gente sempre discute isso, porque foi feito, gastou um rio de dinheiro. Indústria automobilística, por exemplo. As empresas quebraram do Grupo X, né, o JBS, que foi bastante financiado, algumas empresas escolhidas pelo governo, sabe-se lá como, e foram rios de dinheiro. Esse tipo de política vale a pena? A gente vai ter que começar a botar na balança, começar a discutir isso. A gente nunca discutiu isso. Será que é mais importante colocar dinheiro em subsídio e em financiar alguns setores ou gastar com saúde e educação? E quando você começa a ter esse tipo de discussão, a gente vai começar a se perguntar, afinal, o que traz mais retorno para a sociedade? É R$1 que você coloca na educação ou é R$1 que você dá de subsídio ou para alguma empresa, para ajudar a financiar alguma empresa? Independente do que seja, a gente tem que começar a levantar medidas que avaliem isso. E isso acaba sendo um dos elementos importantes. Agora, qual que é o risco dessa PEC? A gente não conseguir passar uma reforma da Previdência. Porque se a PEC do teto passa e a gente não faz uma reforma da Previdência, em 20 anos todo o gasto do governo é para pagar a Previdência. E aí acabou. Tem economista que diz que essa PEC é recessiva. O senhor acha que ela é recessiva? Ela vai segurar o crescimento do país? Muito pelo contrário. Você tem estudos que mostram que a gente tem duas alternativas. Continuar se endividando e gerar inflação. Na verdade, a gente tem 3. Se endividar e gerar inflação, aumentar imposto ou continuar aumentando gasto indefinidamente, que vai culminar em aumento de dívida. E a alternativa da PEC. Então, você tem continuar gastando, fazer dívida e gerar inflação, aumentar imposto ou fazer o limite de gasto.
Aumentar a dívida, gerar inflação, a gente vai, na verdade, ficar meio que alijado ao mercado financeiro, porque ninguém mais vai emprestar para a gente. Agora, aumentar imposto e botar esse limitador, a gente sabe que, historicamente, o aumento de imposto, ele é muito mais recessivo. Porque você está tirando dinheiro da sociedade para fazer investimento, para fazer consumo. Então, não, eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que, dentre as alternativas, é claro que a gente queria gastar mais, sempre quer, né? Mas, dentre as alternativas, a que menos pune é quando você limita o gasto. Vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente fala sobre o ano que vem, sobre o ano de 2017. Vamos lá. A gente volta daqui a pouco. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Estamos de volta com o professor Bruno Funchal, que faz uma análise do ano de 2016 e conversa agora com a gente sobre o ano de 2017. Professor, 2016 não foi o que a gente imaginava e a projeção para 2017 cada vez fica pior, quer dizer, cada vez se anuncia um PIB menor, né? Que cada vez que o governo faz uma projeção, que o empresariado faz uma projeção, que o sistema financeiro faz uma projeção, sempre o número é pior. Qual é a sua perspectiva? A gente vai continuar patinando no fundo do U ou a gente tem uma saída para começar a subir? Eu acho que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano. O problema é que talvez não seja tão bom quanto a gente imaginaria. Então, só para você ter uma ideia de número, a gente, logo depois do impeachment, quando começou o governo a tomar algumas ações, a gente tinha uma perspectiva de crescimento de mais ou menos 1,5%. Chegou até, alguns bancos até falando de 2%. E a gente vem deteriorando essa perspectiva de crescimento. E aí hoje a gente está por volta de 1%, pode ser que reduza ainda mais. O próprio governo, quando projetou orçamento para o ano que vem, estava projetando com 1,6% de crescimento. Já está revisando para 1% e isso vai gerar como se fosse uma perda de receita de mais ou menos 7 bilhões de receita do governo. Isso vai ter que ser compensado de uma outra forma para bater o déficit, ou a meta fiscal que eles estavam definindo. Por que isso está acontecendo? Quando você decompõe esse crescimento, né, de setor agrícola, indústria e serviço, quem está mais sofrendo agora é o setor de serviço. E muito disso tem a ver com todas essas notícias mais recentes de falência mesmo dos estados. E aí quando você fala da falência dos estados, o Rio de Janeiro não vai pagar, não está pagando os aposentados e os trabalhadores, estão falando em cortar 30%, né, cobrar 30% do salário durante 16 meses ou aumentar a contribuição previdenciária. Isso tudo é menos renda para um trabalhador que tinha uma renda bem estável. Então, você tem aí um grupo, uma classe grande, porque hoje o funcionário público é um grupo de pessoas com uma boa parte da renda nacional, que está potencialmente com um risco aí de ter menos recursos e gastar menos. E aí essa classe mesmo já está ficando com um pouco mais de receio para gastar. E quem acaba sofrendo isso acaba sendo o setor de serviço, que é onde eles consomem, onde eles gastam esse recurso. Então, além de você ter a culpa lá do governo federal de não estar acelerando. No fundo, acho que até o governo federal está fazendo um papel na parte de economia e de reforma, está indo bem. E está botando coisa para votar. O problema é que você tem essas notícias políticas. E agora, o problema dos estados, que está contaminando. Porque, como eu falei, o Brasil é formado por um conjunto de estados. E muitos deles estão com problemas financeiros. Isso bate no funcionalismo estadual e vai ter impacto, vai ter reflexo no PIB. Quer dizer, então, o senhor está dizendo que o dinheiro dos estados está encolhendo e essas pessoas que vão atrás do serviço, cabeleireiro, academia, colégio dos filhos, restaurante, todo esse pessoal vai perder clientela. Eles estão revisando, só para você ter uma ideia. Do crescimento ano que vem, do ano que vem, o crescimento do setor de serviço era de 0,65%. Se eu não me engano, a indústria era 1,2% e a agricultura era 2%. Em um prazo de 15 dias, nos últimos 15 dias, a revisão do crescimento do setor de serviços caiu de 0,65% para 0,45%. Então, foi 0,2% de queda nos últimos 15 dias. E o setor de serviço é o maior setor da economia.
é onde tem maior valor adicionado, onde adiciona mais valor no PIB. Então, sei lá, entre 60% e 70% da economia é setor de serviço. Então, quando você perde 0,2 num setor relevante, isso acaba refletindo na economia como um todo. Então, se a gente for olhar, acho que muito dessa revisão tem a ver com os problemas dos estados. Falando dos estados, o governo do Espírito Santo sempre bate no peito dizendo assim, nós estamos fora dessa lista de desesperados. A gente deve se preocupar ou achar que o Espírito Santo fez realmente o dever de casa e está indo melhor do que a maioria? Está melhor do que a maioria, com certeza. Isso você vê na nota de crédito dos estados. O Espírito Santo hoje é um estado com a melhor nota de crédito. Então é igual o rating que os países têm. Ele é A, que é um bom pagador, B, C, D. O Espírito Santo é B. Dentre todos os estados, é um dos que tem um rating B. Porque fez de fato o dever de casa. Então, se a gente fez assim que você teve troca de governo, você teve um ajuste imediato. Você tem um problema de previdência. Apesar da gente ter um problema de previdência, em 2004 foi feito o fundo previdenciário, então é um problema que tem um prazo para acabar, tá? Apesar de ser um problema grande, né? A gente tem um déficit de mais de 1,5 bi, mas é um problema que tem prazo para acabar. Então, a parte fiscal, acho que é um dos nossos melhores, das melhores dimensões. Assim. Se você olha em termos de competitividade do Estado, a parte fiscal não é problemática. A gente tem outros problemas, infraestrutura, capacidade de inovação, esses talvez sejam os dois pilares mais frágeis do Espírito Santo, principalmente infraestrutura. E é uma coisa que vem sendo trabalhada, mas não é uma coisa de uma hora para outra, né? É um trabalho de longo prazo e não vai ser, né, em 1 ou 2 anos que a gente vai resolver. Mas a parte fiscal não é, aqui não vejo como um grande problema. É problema, mas não é como outros estados. Infraestrutura é um problema que traz uma solução, né? Porque tem problema de infraestrutura, precisa investir para resolver o problema de infraestrutura. Aí traz emprego, traz dinheiro, quer dizer, é um problema que tem uma porta de oportunidade. Tem uma porta de oportunidade. A gente está vendo, a gente vê o aeroporto aí que está finalmente andando. A gente tem duplicação de 101, a gente vai ter a concessão da 262. O bom disso é que com esse espírito do novo governo, né, com a equipe do Temer, com esse espírito de não botar tanto o Estado assim, o Estado é mais como um regulador, olhando para privatização e concessão, fazer uma concessão, né, fazer concessões para o setor privado e deixar o setor privado trabalhar, né, em algumas áreas de infraestrutura, você está unindo duas coisas. Você não precisa botar dinheiro do Estado, que já está com um problema fiscal sério, e você consegue gerar emprego e melhorar a infraestrutura. Então, as coisas estão caminhando por aí. Agora, a gente sabe que, historicamente, a gente tem problemas em concessões, porque o governo gosta de mudar a regra. A gente teve um passado recente de mudança de tarifa de energia, a gente teve leilões mal feitos de estradas. Então, a gente ainda... Eu sei que hoje as pessoas que estão resolvendo, estão lidando com esse problema são melhores, mas são coisas que a gente tem que olhar com carinho, porque pode resolver uma boa parte dos problemas. 2017, então, o senhor diria que é um ano ainda de expectativa, ou nós teremos um período aí do ano, segundo trimestre, quarto trimestre, que a gente vai ter uma perspectiva de melhora efetiva e sentida dentro dessa confiança do empresário voltando a investir? Eu estava mais confiante para 2017. Eu achava que no início ele já ia começar decolando. Mas você tem de novo, problema político, aí você tem delação da Odebrecht, quanto do governo vai ser afetado. Então, é difícil a gente dizer. Se for muita gente afetada, quanto que vai atrasar essas reformas? Acho que tudo depende das reformas. Mesmo que aconteça de muita gente ser afetada e as reformas passarem, acho que vai começar a andar. Agora, se atingir pessoas relevantes e bloquear essa agenda de reformas, a gente vai ficar patinando por um bom tempo. Eu acho que a expectativa é que esse crescimento para 17 piore cada vez mais. Então, tudo vai depender nessa agenda de PEC dos gastos, previdência, talvez reforma trabalhista já para o segundo semestre de 2017. Eu acho que se isso for feito, a gente já está bem. Se nada disso passar. Aí a gente vai continuar patinando e vai esperar para um outro governo resolver os problemas. E como é que fica o cidadão e a economia se nada passar e a gente tiver que esperar um novo governo? Você acha que o Brasil sai definitivamente da lista de países que tem alguma perspectiva de competitividade internacional? Eu acho que, assim, não sei se você sabe que o Brasil ainda é um grande mercado consumidor. Mal bem, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. O Brasil é um país relevante pelo tamanho dele.
Mas, assim, com certeza, um país desarrumado ele é muito menos atrativo que um país arrumado. O Brasil tem os riscos deles, né, que são intrínsecos ao país. Eu acho que os empresários, tanto locais quanto internacionais, conseguem enxergar um potencial. Mas quando você tiver esse imbróglio, todo mundo vai ficar num compasso de espera. E aí a gente vai pagar por isso, porque o desemprego vai continuar alto, ou seja, empresário esperando, não investindo, menos emprego vai ser gerado, e aí a gente vai continuar esperando com um nível de desemprego alto e o trabalhador tem que continuar se reinventando. Trump nos Estados Unidos, direita tomando poder na Europa. Assim, o Trump nos Estados Unidos ainda é uma interrogação, né? Então, assim, é diferente de um discurso republicano. Se fosse um candidato republicano puro sangue, seria mais fácil, porque teria uma agenda econômica liberal. Na minha visão, seria bom para outros países em termos de comércio, inclusive para o Brasil. O problema é que o Trump, na verdade, ele se vendeu para um grupo, né, de americanos, aquele americano que perdeu emprego na década de 80 e 90, branco, um determinado grupo que vive naquele chamado cinturão do ferrugem, né? Está prometendo emprego. O problema é que, e a justificativa que ele usa da fonte do desemprego desse grupo, que são os eleitores que definiram a eleição para ele, é que concorrência chinesa, mexicano, imigração em geral, e ele quer eliminar a imigração, botar o muro no México e eliminar o comércio com a China. Só que, se você vê os estudos, não é verdade essa queda de emprego para esse grupo. É a automação da economia americana. Que não é reversível. Que não é reversível. Então, eu não sei até que ponto o que vai acontecer quando ele começar a não entregar. Isso é o que traz mais receio. Agora, o mundo convergindo para essa questão de menos liberdade comercial, é claro que com o Brexit, com o Trump fechando o comércio, com a Le Pen indo para a França, talvez ganhando também mais fechada, é menos comércio. Isso para o mundo gera um crescimento pior, né? Um menor crescimento mundial. Quer dizer, a gente perdeu a oportunidade lá atrás, agora vai ter que remar num mundo muito mais complicado. A gente perdeu a oportunidade, mas, por outro lado, a gente tem que observar que podem vir novas oportunidades. Então, por exemplo, à medida que o Trump ele bloqueia um comércio com o México, vai abrir espaço para comércio com outros países. Então, ver onde é que a gente pode entrar e contribuir nesse novo arranjo comercial, nesse novo arranjo mundial. Professor, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui em Mercados e Negócios, bate-papo sempre interessante, as pessoas irem abrindo os olhos, elas vão buscando seus próprios entendimentos, né? Enquanto a gente conversa, né? Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.